uma transmissão de um culto religioso chamou a atenção aqui em Manaus. Isso porque durante o evento, com milhares de fiéis, o pastor Moisés Melo defendeu votos para os pré-candidatos Joelson, Silas e Dan Câmara. A gente não está na campanha ainda, está na tal pré-campanha. Isso poderia ser considerado um ato ilegal? Olha, um advogado que eu escutei ontem, ele disse que há indícios sim, embora não... Esse meio religioso está longe de ser a primeira campanha que eles disputam, né? Então, eles já têm uma certa experiência com isso e são muito cuidadosos na forma com que abordam esse assunto publicamente. A primeira coisa que foi colocada pelo advogado é o seguinte, é que se foi transmitido pela TV, sim, há uma ilegalidade flagrante aí, então é um crime eleitoral previsto na legislação. A gente não teve a confirmação de que esse evento foi transmitido pela TV Boas Novas. A gente sabe que foi transmitido pelo YouTube, pelo canal do YouTube da TV. Nesse caso não tem problema. Mas há sim essa mobilização, um pedido indireto de votos, né? Eles não dizem expressamente assim, vote no fulano, vote no ciclano. É mais para alguma coisa assim, precisamos eleger o Silas, precisamos de tantos votos para o Joelson. Então, pelo conjunto da obra, pode ser que a justiça entenda que há uma ilegalidade, mas eles são sempre muito cuidadosos. Para a gente entender melhor do que a gente está falando, a gente tem um trecho do vídeo que a gente pode rodar. A Assembleia de Deus em Manaus, ela é cerca de 150 mil membros. O nosso deputado Silas, ele precisa, em Manaus, pelo menos 50 mil votos, mas nós podemos chegar a dar 80 mil se nós quisermos, ou até mais. Os homens creem assim, amém? Em Manaus, fora o interior do estado, os nossos queridos Dan e Joelson, só Manaus pode elegê-los, só Manaus. E o que vier do interior vai ser para abençoar. Quantos creem que isso é possível, querido? Diga glória a Deus. Agora, se você levanta a mão e se você abre a boca, e se isso não é realmente algo verdadeiro, você não é homem de verdade. Certo, queridos? Mas aqueles que aqui estão são homens levantados por Deus com propósito nesta terra para fazer a diferença. E Manaus, o Amazonas, a Iedã, ela vai se levantar e nós vamos fazer com que o deputado Silas volte ao Congresso e os nossos Dan e Joelson cheguem à Assembleia Legislativa. Levante a sua mão direita agora em nome de Jesus, nós vamos orar por ele. Se isso não for pedir voto, só faltou falar o número. Que e o partido. Porque, assim, o cristão, como qualquer outra pessoa, ele tem a oportunidade e deve se posicionar politicamente. Mas eu, particularmente, acredito que igreja não é lugar para isso, né? Ninguém vai para a igreja para ouvir pedido de voto, para isso, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência ao longo dos anos. Viram currais eleitorais e púlpito não é lugar para isso, ou não deveria ser. E quando se posiciona antes do período em que se pode pedir os votos, ontem a gente falava sobre isso, só o que não pode na pré-campanha é pedir o voto, falar o número. Não falar o número, mas ficou muito claro, né? Inclusive a dimensão da quantidade de votos que seriam necessários para cada um estar no parlamento. Pois é, né? Só ali esse auditório Canaã, tem um espaço que comporta 10 mil pessoas e pelas imagens a gente viu que estava lotado, né? E assim, durou 6 horas. Os trechos que a gente ouviu, tem aí 1 minuto, a gente conseguiu acompanhar alguma parte, mas em um ou outro momento, houve-se alguma escorregada. Por exemplo, o Dan Câmara falou o número do partido. Não falou o número dele, até porque ainda não foi oficializado, né, a candidatura, então não tem como dizer qual é o número dele. Mas ele falou o número do partido. Então, é possível que ali no meio dessas 6 horas de transmissão tenha havido outras escorregadas, e aí a Justiça Eleitoral tem que se manifestar, né? Só que, como ela ainda não instituiu a comissão de fiscalização da propaganda, até porque a gente não está em campanha, ela precisa ser provocada. Então, é Ministério Público, outros partidos que precisam
provocar a justiça, representar para que isso seja analisado. E assim, você já fez pesquisa? Existe alguma denúncia, alguma verificação, algum procedimento, ou no Ministério Público, ou em algum órgão de fiscalização? Ainda não. Ainda não. O Ministério Público, que seria o responsável por fazer essa fiscalização, ainda não se pronunciou. Eu acho importante a gente lembrar que, como a igreja, como qualquer outro tipo de comunidade, pode se reunir em torno de um objetivo e querer representantes, sobretudo nas casas legislativas. Isso é legítimo. Mas ao passo em que na igreja também é pregado valores religiosos, para se chegar ao céu, por exemplo, há valores aqui também, como a lei, a nossa lei, que precisa ser respeitada dentro também de qualquer comunidade, seja ela religiosa ou qualquer outro tipo de associação. Precisa ser verificado, ao mesmo tempo, os órgãos de fiscalização e controle que interpretam a legislação e que são guardião da legislação, precisam também disciplinar essas práticas. Né? Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.